Olá, queridos irmãos em Cristo, mais uma vez que estamos para o programa Ágatos Brasil. Os irmãos sabem que este título substitui a Viva Brasil, mas os propósitos continuam os mesmos, ou seja, estamos na busca, na solicitação, nas orações, junto a Deus, pedindo que realize um grande avivamento em todas as igrejas evangélicas do nosso querido país. Vamos nesta manhã falar sobre tipos de ceias e uma ceia democrática. Temos vários tipos de ceia e temos uma ceia democrática que será o último tópico da mensagem que vamos apresentar. Diz o texto bíblico: Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Apocalipse 19, versículos 17 e 18. Tipos de ceia e uma ceia democrática. Queridos irmãos em Cristo, ceia é uma celebração. Quantas vezes fazemos celebrações e não usamos a expressão ceia? Mas nas igrejas sempre falamos ceia do Senhor ou Santa Ceia, como algumas denominações usam e diferenciam. Ceia é, portanto, a celebração de algo importante. E celebração é algo que sempre inclui comida, alimentação especial, bebidas, alegria, contentamento, etc. Conhecemos bem isso. Aniversários, datas especiais, casamentos, etc. Sempre temos ali um quadro geral de ceia, com alimentos, com bebidas, com alegria, momento em que nos esquecemos dos problemas, etc. No contexto bíblico, ceia tem sempre um significado muito especial. No contexto bíblico, nas igrejas evangélicas, ou até não chamadas evangélicas, há uma celebração com significado especial. Há uma celebração em que nos lembramos de alguma coisa. E nesse momento também ali estamos para nos confraternizarmos, para nos alegrarmos, para revermos as nossas perspectivas de esperança, etc. Então vejamos, a primeira ceia com um significado magistral, com um significado grandioso, foi aquela que antecedeu a libertação do povo de Israel. Significava que a liberdade estava às portas. Aquela ceia foi celebrada na noite, às vésperas da libertação do povo de Israel no Egito. Deus escolheu a Moisés para ser o libertador do seu povo. Na verdade, Deus foi o grande libertador. Moisés foi o instrumento dessa libertação. O povo de Israel estava escravo no Egito. Interessante que o povo de Israel não foi para o Egito como escravo. Contudo, o primeiro dentre os hebreus que foi para o Egito foi como escravo, que foi José. José foi vendido pelos seus irmãos, lá foi escravo durante um bom tempo, depois foi liberto, provou ao faraó a sua competência, a sua fidelidade, etc. Levou o povo do Egito à sobrevivência, não fosse ele, o povo egípcio também teria perecido naquela fome. A reboque salvou o seu povo também da mesma fome, etc. Mas o tempo passou e José foi morto, ele morreu naturalmente, isso é natural. Pois bem, e veio um faraó que não conhecera José, não sabia da importância que ele teve para a sobrevivência daquele povo, e aí acabou escravizando o povo de Israel, que gozava de liberdade bastante. Mas Deus ouviu, Deus atendeu à súplica daquele povo e providenciou a libertação. Pegou Moisés, que tinha tudo para ser o faraó, porque havia sido criado como filho da filha do faraó, pois bem, que estava lá tomando conta das ovelhas do seu sogro, Jetro, etc.
e o comissionou para retornar ao Egito para o libertar. Foi uma situação maravilhosa, uma história lindíssima. E Moisés foi para lá tendo a responsabilidade de convencer o faraó, de coração duro, de que deveria libertar aquele povo. Isso não foi fácil, mas aconteceu. Pragas vieram, sofrimentos vieram, quase que os egípcios foram dizimados, sofreram todas as misérias e, sob a orientação de Deus, ele sim foi o responsável pelo derramamento das pragas sobre os egípcios. 10 pragas ao todo. Foi depois da última que Deus instituiu a Páscoa, a ceia, que marcaria a libertação de uma escravidão que durara 400 anos. E Deus orientou que aquele povo devesse se preparar, escolhendo um cordeiro, marcando os umbrais das portas e janelas com o sangue, enfim, que comesse aquele cordeiro assado, que usasse ervas amargas, etc. A ceia incluía, portanto, o comer daquela carne, da carne de um cordeiro, acompanhada de pães ázimos com ervas amargas. Era o início de um processo de libertação que culminaria não com a travessia do Mar Vermelho, não com a ocupação da terra prometida, terra em que manava leite e mel, mas que culminaria, o seu fim seria a morte do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Até ali, tudo havia sido didático. Tudo havia sido instituído por Deus para orientar, para ensinar, para esclarecer, para mostrar que um cordeiro maior e definitivo haveria de padecer numa cruz pela salvação da humanidade, não só de judeus, mas de toda a humanidade que o aceitasse. Temos também uma outra ceia, a ceia denominada Última Ceia. Essa última ceia aconteceu nos momentos finais da vida do Senhor Jesus Cristo como um homem aqui na terra. Jesus reúne os seus discípulos, e isso significava que a verdadeira e completa liberdade estava também às portas, com o sacrifício do Cordeiro Eterno. Liberdade agora não do jugo do governo egípcio, não de uma escravidão que durara 400 anos, mas liberdade do jugo do pecado que está sob as costas, sobre os ombros da humanidade, desde que Adão e Eva pecaram. João Batista apresentou a Jesus certa feita como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava sendo demonstrado para a humanidade que o plano de Deus estava sendo completado. Ali estava sendo demonstrado que nós, os que cremos em Cristo, poderíamos também sermos libertos do pecado por aquele sacrifício que naquele momento Jesus Cristo estava reunindo seus apóstolos, seus discípulos, depois chamados de apóstolos, para instituir uma ceia que haveria de ser celebrada para que pudéssemos relembrar daquele sacrifício que nos libertou. Nesse episódio, queridos irmãos em Cristo, pastores e obreiros, que foi a chamada Última Ceia, na verdade foi a celebração da Última Páscoa. Da Última Páscoa que marcava, portanto, o Velho Testamento, a Velha Aliança. Claro que os judeus celebram a Páscoa ainda hoje. Eles ainda não acreditam que Cristo veio para morrer em nosso lugar, que o Messias ainda não veio. Eles não acreditam, mas veio. Pois bem, mas o Messias voltará, ocasião em que os judeus vão acreditar que a última Páscoa havia sido celebrada naquele cenáculo. Aquela Páscoa, portanto, introduz um novo tempo, completo, perfeito, um tipo de celebração, onde o diabo é derrotado em definitivo. O poder do pecado é destruído. Nessa ceia, chamada de da primeira ceia, última ceia, na verdade, última Páscoa, os participantes não manifestavam alegria, pois as palavras daquele que a presidia, isto é, Jesus Cristo, anunciavam a sua morte. Mas essa ceia foi a que culminou com o projeto de Deus para a nossa salvação. Tudo que de mais importante poderia ser oferecido
fator, portanto, de maior alegria. É naquela ceia que me regozijo, porque foi Cristo Jesus não procurando um cordeiro perfeito para substituir a humanidade. Não, mas ele, o cordeiro perfeito, se entregando para morrer em nosso lugar. Mas há uma terceira ceia que vamos considerar. A ceia do Senhor, também chamada em algumas denominações como Santa Ceia, que celebramos nas nossas igrejas, ocasião em que comemoramos a nossa libertação individual. A libertação de cada um quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. A libertação do poder do pecado e a libertação também da inevitável condenação à existência eterna, ao sofrimento eterno no inferno. Vejamos, pois, as situações que nos interessam nessa ceia do Senhor ou Santa Ceia. Primeiro, essa celebração não é algo somente de suma ou de somenos importância. Não é uma coisa que se pratica nas igrejas evangélicas de maneira rotineira. E se estivermos fazendo isso de maneira rotineira e apenas processual, que pena! É uma ocasião muito especial para compungirmos os nossos corações e nos lembrarmos de tudo que Jesus Cristo fez em nosso lugar. Para que realinhemos a nossa vida de maneira que Jesus Cristo e Deus e Jesus se contentem, se agradem. Eles se agradem do nosso trabalho, da nossa obra, da nossa vida, da nossa condução nesta terra. É aí que entra a questão do avivamento. Se não praticarmos a ceia do Senhor em espírito e em verdade, não passará mais do que uma celebração tão simples quanto de um aniversário, quanto de uma formatura, quanto, enfim, de alguma coisa, de uma eleição, da compra de um carro. Não passará de uma bobagem. Não se trata de uma rotina do culto, que varia entre as denominações evangélicas. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 30, um texto grande que não vou ler, ele regulamenta o processo da celebração da ceia. Ele estabelece as bases, o como deve ser feita, mas deixa claro que tem que ser feita em espírito, tem que ser feita em contrição, tem que ser feita de maneira correta na presença de Deus. Ensina que é a nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa ceia é muito importante para nós, pois relembramos que Cristo morreu por nós, para tomar o nosso lugar. Você se lembra disso quando você está participando da ceia na sua igreja? Que Cristo morreu por você, que você deveria estar naquela cruz, recebendo aqueles cravos, recebendo antes aquelas bofetadas, aquelas chicotadas, aquelas cusparadas no rosto. Você merecia estar pendurado ali, morrendo em absoluta ignomínia. Você que merecia a condenação, porque lá atrás, no nosso pai carnal, Adão e Eva, pai e mãe, nós pecamos contra Deus deliberadamente. Nós sabíamos que estavam desobedecendo a Deus e você continua sabendo que você continua a desobedecer a Deus, praticando o pecado, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. E aí, diante de uma celebração da ceia na igreja, você compunge o seu coração, você se curva diante de Deus e dá graças porque Cristo morreu. E essa foi uma decisão dele, do Pai, de se entregar pelos nossos pecados. Se isso não acontece, você está praticando a ceia de maneira errada. Está participando da celebração da morte de Cristo Jesus, derramamento do seu sangue, do partido do seu corpo, enfim, participando de balde, sem nenhum significado para você e para a sua igreja. Mas há ainda uma quarta ceia, aquela ceia que eu chamo de ceia democrática. Embora a palavra democrática não se aplique etimologicamente falando, porque a palavra democrata significa demoscrática, é uma palavra grega com uma combinação de duas palavras gregas que significa governo do povo. Esse demos aí não é povo, tá? Não é povo. Mas democrática no sentido de que todos os seres que estiverem à disposição participarão sem nenhuma restrição. Nisso o sentido de democracia.
a ceia democrática liberada a todas as aves. Interessante, a todas as aves. Símbolo da libertação de todo domínio dos poderosos segundo o mundo. Pois bem, essa ceia não é para celebrar a morte de Cristo, não é para celebrar a saída do povo de Israel do Egito. Não é para fazer qualquer outro tipo de celebração, mas é dada às aves que celebrem a libertação de todos os poderosos que vinham escravizando, matando, pecando. Todos eles morrerão e suas carnes serão devoradas, suas carnes serão rasgadas e as aves vão se empanturrar. E o texto que nós lemos diz que texto de governantes, de reis, de poderosos, de grandes, de pequenos, não há, portanto, restrição alguma. E essa ceia ocorrerá, sabe quando? No final do período da grande tribulação, no encerramento da chamada 70ª semana de Daniel. Todos queridos irmãos, colegas, amigos, enfim, diáconos, presbíteros, pastores, missionários, todos os irmãos sabem que eu sou dispensacionalista, pré-tribulacionista e milenista. Bem, pré-milenista. Os irmãos sabem que eu creio que Cristo voltará, governará. Contudo, antes, ele vai promover o arrebatamento. Antes do arrebatamento, a primeira ressurreição. A sequência é essa. Primeira ressurreição, arrebatamento, subimos para a ceia do Cordeiro com ele nos ares, conforme diz Paulo. Ali passaremos 7 anos naquela união entre Cristo e a igreja. Lá será feita uma ceia também, correto? Para celebrar a união definitiva e eterna de Jesus Cristo com a sua igreja. Lá estará o chamado Tribunal de Cristo, o bema de Cristo, onde compareceremos para receber os galardões. Isso é maravilhoso. Depois ele volta com a igreja, com os salvos, a igreja assim, para instalar um milênio. E nessa ocasião ele prende a besta e o falso profeta e os lança vivos no inferno. E o diabo ele aprisiona por 1000 anos, que dará naquela ocasião o início ao seu governo milenar. Portanto, o milênio dura 1000 anos. 1000 anos. No final desse milênio, ele solta o diabo que saia contaminar e mentir e enganar a humanidade. No final disso aí, ele prende o diabo, o lança vivo no inferno e dá de presente a todas as aves os corpos, as carnes de todos os governantes que ali estiverem. Vão se fartar, eles vão se fartar, vão comer a todos. E Jesus Cristo começa então o seu governo milenar. Começa então a fazer aquela administração maravilhosa. Para quê? Para mostrar à humanidade que ele é justo, que ele é correto, que ele é perfeito, de maneira a fazer com que todos vão se aperfeiçoando nele, vão abandonando o pecado, até que finalmente o diabo será solto. Certo? Pois bem, essa última ceia é perfeitamente ecológica, ou seja, Deus e Jesus Cristo eles não querem nenhum corpo dilacerado, apodrecendo na terra. Ele não quer nenhum resquício de contaminação à terra. Ele não quer nenhum resquício de sangue pecaminoso na terra. Ele vai fazer com que essas aves completem um trabalho de limpeza. Então, queridos irmãos, comemoramos a nossa libertação do jugo do pecado, que é exatamente o que de mais valioso nós temos, que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Olhemos para a libertação do povo de Israel do Egito. Como foi importante aquela libertação. Ali começou uma história de vitórias, uma história de retorno àquela terra que Deus havia prometido a Abraão. Ali começou com muitas mortes, porque os egípcios morreram, muitos padeceram. E seguiu também com mortes dos desobedientes, que morreram todos no deserto.
Apenas 2 dali entraram na terra prometida. Nem Moisés, o libertador, entrou por causa da desobediência. Mas passando por essas ceias todas, nós praticamos a obediência. Qual a obediência? De aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador, de buscarmos o perdão para os nossos pecados, de vivermos uma vida em contrição, uma vida na presença do Senhor Deus, lutando contra o pecado que está na carne, mas certos da vida eterna. Então, celebremos nas nossas igrejas com muita alegria, com muito contentamento, com muito prazer, a ceia do Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia, conforme algumas igrejas anunciam e o praticam. Celebremos porque Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu em nosso lugar. E que Deus a todos abençoe e até o próximo sábado, nesse mesmo horário. Amém.